Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na função corregedor-geral na investigação da ONU, Cleptocracia, Sociedade de Ladrões, que está em guerra mundial nuclear, com a China na sua liderança a querer formatar e estabelecer a globalização administrativa no planeta. Eis o relatório. Já está identificado o mandante, o que estabelece o pool, ou seja, a sociedade de países que estão tramando a morte do presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Trump, como também a morte do senhor Bolsonaro. O Brasil, ele está submetido à administração da China. A China de Xi Jinping, ele estabelece as diretrizes de monitoramento da população do Brasil. Todos os conglomerados financeiros, todos os procedimentos legais têm que passar pelo monitoramento da China. Então a intervenção e o monitoramento do Reset Gesara-Nezara, que foi antecipado e que já está em vigor, impede que o ladrão Luiz Inácio Silva, o Alckmin, outro filho, e também o Alcolumbre, o Hugo Mota, os partidos políticos de e também os encarregados da defesa das Forças Armadas do Brasil não tenham legitimidade. Então, nós estamos já com a identificação da sociedade de ladrões, cleptocracia, que se estabelece no Brasil com a organização OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, que congrega 17 países narco-estados. ...58 minutos, a prisão imediata. Ele vai ser preso ou Luiz Inácio Silva, Alckmin, Alcolumbre, lideranças de partidos políticos de esquerda. Isto tudo acaba hoje. Por quê? Porque a CGU pagou para um escritório americano o terrorista fardado como ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil a querer impor sanções aos Estados Unidos através de medidas fora do contexto legal, tudo através de ameaça e criar um conflito global. Este filho do Alexandre, tu vai morrer aonde você for visto. Se você assomar a tua careca na janela, o sniper vai te matar. É ordem dada. Tá entendendo? Quem tá falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos em guerra com a infraestrutura do GovBR, desse plágio que se faz chamar Luiz Inácio Silva, e o Alckmin são o maior crime do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla. Esses vamos hoje, escuta, você Moacir, ou qual seja teu nome, que a tua mãe te... Você foi cagado, você não foi parido, você foi cagado, e está usando a carapuça do defunto filho da Luiz Inácio Silva. Ou você se entrega hoje, agora, ou a gente acaba com... te coloca um peça. Tá entendendo, seu filho? Você, o teu vice-presidente e todos os líderes do partido. Tá entendendo, seu filho?
porque estamos em guerra. Então não vamos esperar mais. Não vamos esperar também pelo Xi Jinping. Chinês, tu tá... E vocês estão cobrando $1.500 por barracas. Vocês estão cobrando em dólar para a população dessas tribos. São todos do Hamas. Não tem nenhum santinho aí. Todo mundo não trabalha. Todo mundo ganha dinheiro com essa agir. Porque vocês são pelo medo, pela opressão, por medidas totalmente... Estão pessoas! Todo mundo nos presídios! Não vai sobrar nenhum de vocês! Tenha certeza! Como eu me chamo Oscar Aníbal Chapano! Vamos acabar hoje! Luiz Inácio Moacir, ou quem você seja! Você Alckmin, você português da ONU, você Xi Jinping, Putin, eu te avisei, filha da... Hindu de merda, eu te avisei, filha da... Vocês acham que vocês mandam? Não mandam porra! Não tem mais o parolar! Voltamos a tomada de atitude, porque não vamos esperar que vocês queiram intimidar. Fora vocês! Vão pra... roubando o pão do povo, seus... e ainda ameaçando de extinção a raça humana. Querem acabar com o planeta, mas não vai mesmo, seu filho. Vocês vão... Hoje! Paga pra ver, filho! Não duvida! Tem dúvida? Ei, seu filho! Vamos acabar com você hoje! Eu te conheci, você me conhece! Sai fora da Polícia Federal! Ouviu? Tá todo mundo envolvido! O irmão do dinheiro está no INSS! É uma roubalheira! É um bando de ladrões! E tudo comprovado! Estamos esperando o quê? Vamos! Luiz Inácio! Você e tua família! Você... Você... Todo mundo vai... É a ordem dada! Essa é a ordem dada! Estamos em guerra mundial! Nuclear! Ouviu? Isso acontece agora! Não vamos esperar o dia acabar! É tiro, porrada e bomba! Agora! Finaliza isso! E você que diz que não pode colocar isto na internet, vai... Pode sim! Porque quem xinga aqui sou eu! Oscar Aníbal Chapano! Tenho autoridade para isso! Ouviram? Então finaliza... Explodiu! Lula arregou. Isso mesmo que você ouviu, cidadão de bem. Ele desistiu, voltou atrás, não aguentou a pressão. Estava tudo armado para mais um showzinho internacional, onde ele prometia, ao vivo, detonar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa entrevista bombástica. Mas na última hora, amarelou, pulou fora, inventou desculpa, ficou em cima do muro e deixou o microfone mudo. Agora segura porque tem mais. O mesmo Lula que tentou bancar o valente contra Donald Trump acabou passando vergonha na entrevista à BBC News. Foi cobrado pela jornalista e por nada mais, nada menos que 6 vezes, sobre por que não tentou ligar para Trump em meio à crise diplomática. A resposta, um looping de vergonha. Eles não querem conversar, eles não querem conversar, eles não querem conversar. Foram quase 3 minutos repetindo essa mesma frase, sem responder nada. Ele não tentou, porque não teve coragem, porque sabia que não seria recebido com tapete vermelho,
porque ninguém mais o leva a sério fora do círculo de bajuladores locais. E o pior, tentou empurrar a responsabilidade para o vice-presidente Alckmin, para o Haddad, para o Mauro Vieira. Lula diz que o Brasil está pronto para conversar, mas ao mesmo tempo admite que nunca tentou nenhum contato. Como assim? Quer conversar ou não quer? O presidente da República se diz pronto para o diálogo e manda o Alckmin no lugar? Isso não é política externa. Isso é comédia pastelão. É teatro barato. É a famosa farsa do gênero Lula da Silva. E como se não bastasse, ainda quis pagar de professor de democracia, criticando Trump e dizendo que ele apoia líderes antidemocráticos pelo mundo. Como é que é? Então é Trump quem apoia Maduro, Daniel Ortega, Xi Jinping e os ayatolás do Irã? É Trump que se curva para a Rússia e bajula a ditadura cubana? Não é o Lula, não? É muito cinismo, é muita cara de pau. E não para por aí, pessoal. Já já eu volto para te contar como o relator da CPI da Covid virou o próprio investigado da nova fase da investigação. Isso mesmo. Flávio Dino, que agora quer investigar Bolsonaro, foi governador do Maranhão na época dos escândalos do consórcio do Nordeste. Calma que já volto nisso. Antes, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e compartilha para que a verdade alcance mais patriotas. É grátis, sem boleto, sem Pix. Pois bem, cidadão de bem. Vamos agora destrinchar essa vergonha internacional que foi a entrevista de Lula à BBC News. Porque o vexame foi tanto que até a repórter ficou desconcertada. E o pior, o Brasil inteiro assistiu, e o mundo também. O cenário era o seguinte: Lula, diante das câmeras da poderosa emissora britânica, foi questionado sobre a sua relação com o presidente Donald Trump. E não foi uma pergunta qualquer, não. A jornalista foi direto ao ponto. O senhor se arrepende de ter chamado Donald Trump de fascista? Lula, então, desandou num discurso vazio, enrolado, mal articulado, tentando dizer que o comportamento de Trump seria ruim para a democracia. Isso vindo de quem? De um presidente que vive defendendo os maiores ditadores do planeta e que aqui no Brasil governa com apoio total do Supremo, ignorando a vontade popular. Mas o pior foi quando a repórter perguntou: "O senhor tentou falar com Donald Trump durante a crise diplomática?" E a resposta foi um espetáculo de fuga. Lula repetiu por 6 vezes a mesma ladainha. Eles não querem conversar. A cada tentativa da jornalista de obter uma resposta direta, Lula dava uma volta maior. Parecia mais um aluno despreparado, sendo pego pelo professor sem fazer o dever de casa. Não teve coragem de admitir. Não ligou, não tentou, não quis, arregou. E para jogar ainda mais gasolina nessa fogueira diplomática, Lula fez questão de jogar a culpa nos outros. Se ele quiser conversar, tem o Alckmin, tem o Haddad, tem o Mauro Vieira. Mas alguém aí acredita que o presidente dos Estados Unidos vai parar tudo para falar com Geraldo Alckmin? É um insulto à nossa inteligência. Vocês lembram quando Lula dizia que era o líder mais respeitado do planeta, que era amigo de todo mundo, que resolvia tudo com diálogo? Pois é, agora nem coragem tem de fazer uma ligação e ainda diz que a culpa é do outro. É patético. E falando em patético, olha só quem voltou à cena. Flávio Dino, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do novo inquérito contra Jair Bolsonaro e seus aliados, incluindo seus filhos Flávio e Eduardo. A deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, Luciano Hang, Alan dos Santos e tantos outros nomes ligados ao conservadorismo brasileiro. O motivo? Requentaram a CPI da Covid, aquela palhaçada parlamentar armada por Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz. Aquela mesma CPI que ignorou completamente os bilhões de reais desviados pelo consórcio do Nordeste, inclusive os famigerados 49 milhões de reais gastos com respiradores fantasmas comprados de uma empresa de produtos de maconha. Detalhe importante: Flávio Dino era governador do Maranhão na época.
O Maranhão fazia parte do consórcio. Ou seja, o relator da investigação contra Bolsonaro, na prática, está investigando ele mesmo. E isso, minha gente, é o retrato do Brasil de hoje. É como se o ladrão investigasse o roubo, como se o réu virasse juiz, como se a raposa tomasse conta do galinheiro. Vocês concordam com isso? Agora repare bem nessa ironia. O consórcio do Nordeste, liderado na época pelo atual chefe da Casa Civil, Rui Costa, comprou equipamentos que nunca chegaram aos hospitais. O responsável técnico era Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência, também enrolado em outro escândalo bilionário do INSS. Tudo isso foi varrido para debaixo do tapete, enquanto querem criminalizar Jair Bolsonaro e seus apoiadores por decisões tomadas durante a pandemia. Uma pandemia, aliás, que foi usada politicamente desde o primeiro dia para desgastar o governo de direita e abrir espaço para o retorno do lulismo. E se engana quem pensa que isso acabou. Porque agora, em pleno setembro de 2025, às vésperas de mais uma eleição nacional, a esquerda está ressuscitando a Covid como ferramenta de controle e manipulação. O objetivo é claro: criar narrativas, criminalizar adversários e manter o medo vivo, custe o que custar. E agora vem o ponto que a gente não pode ignorar mais. A imprensa militante já começou a repetir os termos negacionismo, inquérito, investigação de pandemia, crimes sanitários. Tudo para quê? Para tentar sujar a imagem de quem ameaça o sistema. E aqui a gente precisa dizer uma verdade que a esquerda detesta ouvir. A direita é unida. Sim, a direita é unida. Não como eles gostam de pintar, com intrigas, disputas, brigas internas. Nada disso. A direita de verdade é feita de milhões de brasileiros que amam a liberdade, a família, a pátria e que, mesmo com diferenças, estão lado a lado contra um inimigo comum. O sistema corrupto, aparelhado e covarde que hoje domina Brasília. A gente pode discordar aqui e ali, pode ter embates internos, mas quando o cerco aperta, a direita fecha fileiras. Foi assim em 2018. Foi assim em 2022. E será novamente. Vocês estão comigo nessa, patriotas. E segura aí, porque ainda tem mais. Daqui a pouco eu te conto sobre a primeira-dama socióloga que está em Nova York para falar de gênero, clima e transversalização. Seja lá o que isso signifique. E ainda pretende representar o Brasil numa reunião sobre a causa palestina. O mesmo governo que se alia com regimes que querem apagar Israel do mapa, agora quer posar de diplomata mundial. Calma que já volto nisso. E como prometido, agora vamos falar dessa missão diplomática de faz de conta que virou a ida da primeira-dama Janja a Nova York. Enquanto Lula prepara o seu discurso para a Assembleia Geral da ONU, que começa no dia 22 de setembro, Janja se antecipou em 3 dias e já está por lá, desfilando por fóruns e reuniões que ninguém entende direito para que servem. Na agenda dela consta, pasmem, uma tal de transversalização da conexão de gênero com o clima. Você entendeu? Porque nós também não. E olha que aqui a gente lê muito, estuda, analisa, mas o fato é que essa conexão virou o novo xodó da esquerda globalista. É aquele linguajar típico de quem não tem solução para o problema de ninguém, mas quer parecer importante. É isso que virou o Brasil lá fora, uma piada acadêmica ambulante. Agora veja, o que Janja vai fazer numa reunião sobre a causa palestina? Ela é socióloga, não é diplomata, não foi eleita, não representa o povo brasileiro. O que ela entende sobre acordos de paz, como os de Oslo ou Camp David? O que ela sabe sobre a guerra do Oriente Médio, o papel do Hamas, do Hezbollah, do Irã? Segundo os especialistas em relações internacionais, nada. Zero. É ativismo puro. Uma tentativa de lacrar em cima de um tema sério, complexo e sensível. E pior,
colocando o Brasil ao lado de regimes que querem destruir o Estado de Israel, promovendo uma diplomacia ideológica e cega. É bom lembrar que Lula e seu governo já se posicionaram abertamente contra Israel, inclusive chamando ações de autodefesa do país de genocídio, enquanto ignoram os ataques covardes que o povo judeu sofre há décadas. Ou seja, abraçam o terrorismo, demonizam quem se defende, e quando criticam Donald Trump por ser duro, por não dialogar, esquecem que foi justamente Trump quem intermediou os acordos de Abraão, que aproximaram países árabes de Israel como nunca antes na história. Isso sim foi paz concreta, sem show, sem hipocrisia, sem discurso bonito para inglês ver. E enquanto Janja passeia nos salões da ONU, Lula já prepara seu novo espetáculo. O discurso que ele fará na Assembleia promete atacar de novo os Estados Unidos, enaltecer os países do chamado Sul Global, que traduzindo significa China, Rússia, Irã e seus aliados, e pintar o Brasil como vítima das potências ocidentais. Tudo isso num momento em que o mundo está em chamas, a Ucrânia ainda em guerra, o Oriente Médio fervendo, a economia mundial estagnada, e o Brasil lá, representado por Lula e Janja, falando de clima e gênero como se estivesse em uma feira de sociologia da USP. E aí vem a cereja do bolo, o silêncio completo sobre os verdadeiros problemas do Brasil. Nada sobre a violência que explode nas capitais, nada sobre o desemprego que assusta, nada sobre o agro sendo perseguido, nada sobre os escândalos dentro do próprio governo. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal, que garante a sustentação política de Lula, segue intocável. A cada dia, mais uma interferência. A cada semana, mais um processo contra conservadores. E agora, com Flávio Dino no papel de investigador-mor, tudo indica que o jogo está armado para criminalizar a oposição até 2026. Mas o povo não é bobo. A indignação cresce, a hipocrisia grita, o sistema treme. E por isso, eles recorrem às velhas táticas: medo, censura, perseguição judicial, manipulação da opinião pública. Querem desmobilizar o povo patriota, querem dividir a direita, querem fazer você acreditar que está sozinho, mas não está. E por isso eu repito, a direita é unida sim, unida pela liberdade, pela justiça, pelo respeito às leis e à Constituição. Unida contra a hipocrisia, contra os cupinchas do poder, contra essa elite que quer se manter no topo às custas do povo trabalhador. E tem mais, nos bastidores da política circula uma informação quente. Lula está com medo de mais uma derrota acachapante no Congresso. Ele pretende vetar partes de projetos importantes que contrariam sua agenda ideológica, como a regulamentação de escolas cívico-militares, a flexibilização do acesso a armas, o marco temporal e o projeto contra a ideologia de gênero nas escolas. Só que, segundo fontes ligadas aos parlamentares do Centrão, esses vetos têm tudo para serem derrubados em massa. É o que estão chamando nos corredores de Brasília de o novo tsunami do veto. E quando isso acontecer, Lula vai correr de novo para o Supremo, porque só lá ele encontra a blindagem que precisa para continuar reinando num governo que não tem apoio popular, não tem base firme no Congresso e já não é respeitado no exterior. E mais uma pergunta importante. Quem você acha que realmente governa o Brasil hoje? Lula ou o Supremo Tribunal Federal? Enquanto você pensa nessa resposta, reflita também sobre o seguinte: por que tanta perseguição a Bolsonaro e seus aliados? Por que tanto esforço para criminalizar quem defende família, liberdade, pátria? Simples, porque eles sabem que o gigante acordou. Eles sabem que o povo patriota está de pé. E sabem que a eleição de 2026 pode ser a pá de cal nesse castelo de mentiras construído desde o retorno do lulismo. Falta pouco, mas até lá precisamos resistir, precisamos espalhar a verdade, precisamos denunciar cada farsa, cada armação,
cada plano escuso que tentam nos empurrar goela abaixo. Então faça a sua parte, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, manda para todos os seus grupos, se inscreve no canal, ativa o sininho. É de graça, sem boleto, sem Pix. Es una amenaza de guerra contra Venezuela. Y me gusta ser claro. Los aviones militares de Estados Unidos están sobrevolando los aeropuertos de Venezuela. Se le metieron a Nicolás Maduro, es la noticia de última hora que se acaba de confirmar por parte de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, sino también de Venezuela. Aviones norteamericanos estarían sobrevolando varios aeropuertos precisamente el día de hoy, buscando nuevos búnker, buscando nuevos intentos de escape, mientras Maduro, desesperado, ordenó militarización total, no solo en Caracas, sino en toda Venezuela. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque Maduro se juega en este preciso momento, Maduro se juega sus últimas horas de vida. Y ahorita, en tiempo real, en el Caribe venezolano, en el Caribe central venezolano, estamos desarrollando la operación Caribe 200. Y quiero pedir de toda Venezuela todo el apoyo y un fuerte aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que de manera integral está defendiendo todo el Caribe. Alrededor de la isla de Lorchila, que queda aquí, no se va por aquí, vía Franca, aquí, y llega la Lorchila, volando llega en 20 minutos, con un bote dándole ahí, remando llega en 4 horas, ¿verdad? Si te tiras en parapente desde la montaña más alta del Pico Naiguatá, si llega en 1 hora. Bueno, este es el reporte del despliegue militar que acaba de hacer Nicolás Maduro después de que nos acaban de enviar esta fotografía. El mismo gobierno de los Estados Unidos, lo que están apreciando son aviones norteamericanos sobrevolando el espacio dentro de Venezuela, sobrevolando los aeropuertos y preparando un golpe militar. Se lo repito, todo está listo, todo está preparado. Estados Unidos acomoda sus últimas tropas para el golpe final, y ustedes ya se dieron cuenta, esto que están viendo en pantalla serían los aviones norteamericanos que han logrado entrar, que estarían monitoreando el espacio aéreo y que estarían preparando el asalto al Palacio de Miraflores y directamente detener algunos aeropuertos donde estarían intentando escapar. Escuchemos. Están informando en este momento. Los aviones militares de Estados Unidos están sobrevolando los aeropuertos de Venezuela. Muchas personas me están escribiendo: Luis, estoy viendo, y me lo están confirmando esta gente, la que me están diciendo, pero ustedes son los mejores informantes míos allá en este momento, ¿verdad que sí? Escuche. Ellos me están diciendo que están viendo mucho movimiento militar, aviones militares americanos sobrevolando los aeropuertos en Venezuela. Al igual que anoche también las calles estuvieron militarizadas por el régimen de Nicolás Maduro. Es que miren cómo el régimen ha militarizado totalmente toda Venezuela. En este preciso momento, se lo repito, aviones de los Estados Unidos han estado sobrevolando, pero el régimen de Nicolás Maduro en este preciso momento ha militarizado a gran escala. Escúcheme muy bien, Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha movido todas sus tropas, o sea, el miedo y el pánico en Caracas es total. El desespero de saber que los tienen rodeados, que los están traicionando, es total en este momento, pero de que aviones norteamericanos han ingresado, miren lo que pasó inmediatamente. Maduro ordenó despliegue en toda Caracas y alrededor para evitar ser sorprendido en cualquier momento. Maduro se está jugando sus últimas horas de vida, y por eso, miren el despliegue tan gigantesco. Al saber que lo tienen rodeado, al saber que las tropas de Estados Unidos se están preparando sacarlo a la fuerza, y al saber que en este momento hay orden por parte de Donald Trump de eliminar a Maduro si es necesario. Por eso lo están escuchando. Helicópteros, aviones espía norteamericanos están sobrevolando aeropuertos de Venezuela. Sobrevolando los aeropuertos en Venezuela.
Al igual que anoche también las calles estuvieron militarizadas por el régimen de Nicolás Maduro, hoy también lo van a hacer. Y otro detallito, mi gente, y esto no es nuevo porque se lo vengo diciendo hace mucho tiempo, toda información que usted tenga en sus celulares, y lo vuelvo a repetir, toda información que usted tenga en contra del régimen de Nicolás Maduro y a favor de los militares de Estados Unidos o a favor de María Corina, usted dejo su celular en su casa. Escuche. Están verificando cuántos celulares y se están llevando a Raimundo y a todo el mundo. Ahí lo escucharon, señoras y señores. Estados Unidos metió sus aviones, han sobrevolado directamente Venezuela, incluso un helicóptero sobrevoló Caracas. Yo se los dije a ustedes porque empieza la cuenta regresiva y les estoy repitiendo, Maduro está siendo traicionado. Ya tenemos las imágenes de cuál es el militar de alto rango que capturó Estados Unidos y que está cantando todo lo que sabe. Está entregando información de Maduro, de Diosdado y de Padrino. Este militar que intentó escapar, tenemos incluso el nombre, quiero que presten mucha atención porque se confirma por parte de Estados Unidos que el general desertor Pedro Rafael Suárez Caballero, que huyó en un bote disfrazado de pescador, fue capturado en Trinidad y Tobago y en este momento fue extraditado a los Estados Unidos y entregó toda la información de Nicolás Maduro, de las rutas ilegales y de todo el movimiento que han estado haciendo. Escúcheme muy bien, Venezuela, todo el movimiento militar que está haciendo Maduro para prepararse para un combate. Este sería el militar de alto rango que intentó escapar huyendo de Maduro, traicionando al dictador, y fue capturado y entregado a las Fuerzas Armadas norteamericanas y hace pocas horas fue extraditado por parte del gobierno de los Estados Unidos a Washington, en donde está entregando toda la información. Empezaron a caer uno a uno y esto lo confirman hace pocos minutos. ¿Por qué creen que Maduro lo ha dicho y lo ha repetido? Esto es una guerra, lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos, y por eso Maduro aseguró que es obligatorio que todo el pueblo de Venezuela salga a defender y que tome las armas para defenderlo. Maduro ha entrado en desespero. Escuchémoslo. La Constitución obliga que la defensa de la patria es una responsabilidad, una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y nuestro pueblo. Quiere decir que la ecuación es perfecta. Pueblo y Fuerza Armada. Fuerza Armada y pueblo. Vamos a los cuarteles. Ahora los cuarteles con sus armas van a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron y a todos los vecinos y vecinas lo que es el manejo del sistema de armas, porque la Constitución obliga que la defensa de la patria... O se está obligando a los civiles, les está diciendo ustedes van a ser obligados a defender con las armas a Venezuela, cuando todos sabemos perfectamente que van es por Maduro, van por Diosdado, van por Padrino López. Ellos son objetivo militar y son los que son requeridos por la justicia norteamericana. Empieza la cuenta regresiva. Maduro ha estado escondido en un túnel, pero aquí amenaza al pueblo de que están obligados a defenderlo. Escuchen. Que la Constitución obliga que la defensa de la patria es una responsabilidad, una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y nuestro pueblo. Quiere decir que la ecuación es perfecta. Ahí lo están viendo en pantalla. Maduro ordena despliegue militar total. Maduro se prepara directamente para la guerra y ya lo escucharon. Se confirma en este preciso momento que uno de los capturados ya está en poder de Estados Unidos, mientras Maduro saca sus F-18, los coloca en la horchila, envía buques y se prepara para una confrontación militar. Estamos a pocas horas de que algún aeropuerto de Venezuela sea tomado por parte de Estados Unidos, y yo solo le repito a Venezuela, Maduro no se va a salvar porque Estados Unidos tiene la capacidad de eliminarlo. Incluso yo les repetí a ustedes que hay drones norteamericanos, 6 drones llegaron a Puerto Rico, han estado entrando a Venezuela, preparando la ofensiva final para la caída de Maduro, de Diosdado
y de Padrino López. Empezamos en la cuenta regresiva. Maduro se juega sus últimas horas de vida y en este momento lo tienen totalmente rodeado. Yo les dije a ustedes, se les metieron de frente. Torpedos, misiles y ametralladoras sobrevolaron ante los ojos de Maduro. No nos metemos con nadie, pero Escuche. que nadie se meta con nosotros. ¿Qué es eso que van a estar amenazando al pueblo de Venezuela? Ahí está. Y miren lo que está metiéndose a Venezuela en las narices de Maduro, se le metieron. Y lo está confirmando el mismo gobierno de los Estados Unidos. Han logrado rodear a Maduro. Entramos en la cuenta regresiva, entramos en la fase final. Maduro se juega sus últimas horas de vida. Y ya lo escucharon, señoras y señores. Se confirma entrada de aviones de los Estados Unidos. Se confirma entrada de aviones espía que han estado Están informando sobrevolando. en este momento. Los aviones militares de Estados Unidos están sobrevolando los aeropuertos de Venezuela. Muchas personas me están escribiendo, Luis, estoy viendo, y me lo están confirmando esta gente, la que me están diciendo, pero ustedes son los mejores informantes míos allá en este momento, ¿verdad que sí? Ellos me están diciendo que están viendo mucho movimiento militar, aviones militares americanos Escuche. sobrevolando los aeropuertos en Venezuela. Al igual que O sea, aviones norteamericanos espía estarían en este preciso momento sobrevolando aeropuertos de Venezuela, alistándose para detener al régimen, alistándose para someter a Maduro a una mayor presión. Y lo están escuchando en pantalla. Todos estos puntos que ven son aviones norteamericanos que han ingresado a Venezuela. Llámenlo intervención, llámenlo invasión, pero tenemos rodeado a Maduro. Y yo le digo al pueblo de Venezuela, estamos a pocas horas de ver caer al mayor criminal de Venezuela. Por eso Maduro dijo, y repitió Maduro, estamos siendo amenazados de guerra. Luis, estoy viendo, y me lo están confirmando esta gente, la que me están diciendo, pero ustedes son los mejores informantes míos allá en este momento, ¿verdad que sí? Ellos me están diciendo que están viendo mucho movimiento militar, aviones militares americanos sobrevolando los aeropuertos en Venezuela. Al igual que anoche también las calles estuvieron militarizadas por el régimen de Nicolás Maduro, hoy también lo van a hacer. Y otro detallito, mi gente, y esto no es nuevo porque se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Se los estoy repitiendo, aviones norteamericanos ya entraron totalmente a Venezuela hace pocas horas. Fue capturado intentando huir, intentando escapar, un alto capitán de las Fuerzas Armadas de Venezuela traicionando a Maduro, traicionando a Diosdado y a Padrino, y en este momento se prepara para entregar toda la información. Estamos a pocas horas de ver una intervención militar dentro del territorio de Venezuela. Estamos a pocas horas de lograr la liberación del país y escuchen, ya tenemos la fotografía. Estados Unidos no quería revelar, ya encontramos la noticia, escuchen. Gracias, y bueno, en primer lugar, disculpe que tuve que cambiar mis planes el día de ayer, ya que quería estar con ustedes en persona. Estaba ahí en Miami, pero a última hora, tú sabes que dicen que cuando el barco se está hundiendo, las ratas empiezan a abandonar el barco, ¿no? Sí, señor, sí, muy, Pues, ¿qué muy te típico. parece? Te puedo decir ahora pues públicamente por primera vez de que una rata salió tratando de pretender de que iba disfrazado, que no era ellos. Estamos hablando de una de las 19 personas que nosotros consideramos claves, parte del cartel, que trató de escaparse y fue, gracias a Dios, lo logramos capturar en unas cámaras que reconocen la cara y fue detenido y está platicando hasta lo que no debería decir. Está diciendo que él es víctima, que él no ha hecho nada, nos está dando información muy válida. A ver, antes de que, porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y no entienden muy bien el contexto. Escuche. Es decir, hubo una persona se supone por lo que nos estás comentando, de altos mandos del Cartel de los Soles, que trató de huir de Venezuela disfrazado y fue captado en aguas internacionales, se le detectó y se le detuvo. ¿Quién lo detuvo, Luis? La policía local de la guardacosta de Trinidad tuvieron la alerta de que había alguien. Ahí lo confirmaron, señoras y señores, capturaron a un alto mando militar. Estados Unidos lo confirma, se empezó la cuenta regresiva y Maduro teme a lo que pueda pasar. Yo se los dije a ustedes, han rodeado al dictador. Helicópteros han entrado
hay un despliegue militar total. Maduro se prepara para una confrontación. Miren la cantidad de militares que envió directamente a la Orchila para tratar de detener lo que sería una invasión, mientras Diosdado Cabello, que ha intentado entregar a Maduro, Diosdado Cabello ya no sabe dónde meterse. Lo que sí está claro es que Maduro, Diosdado y Padrino están metidos cada uno en un búnker, preparándose, porque saben que Estados Unidos tiene autorización para atacar. El presidente Donald Trump ya autorizó uso de la fuerza militar contra Maduro, contra Diosdado Cabello y contra Padrino López, y empezamos en una cuenta regresiva. Por eso Maduro se prepara enviando tropas a la Orchila, mientras les repito que Estados Unidos ha anunciado que empezó la guerra. En defensa de nuestra Venezuela azul, estamos prestos a dar inicio a la maniobra de campaña Caribe Soberano. En la isla de la Orchila, territorio insular venezolano. Adelante, almirante. Chávez vive. Buenas tardes, mi general en jefe. Nos encontramos a bordo del Papa Oscar 11 Alfa Bravo Guayquerí, patrullero oceánico de la Armada Bolivariana, navegando en este momento en el marco de la operación conjunta Caribe Soberano 200. Ahí lo vieron, despliegue total, se ha levantado, despliegue inminente, mientras Padrino López dice que se ha levantado Estados Unidos para un intento de atacar en territorio venezolano y que simplemente ellos se preparan para un contraataque, una respuesta para defenderse. Miren, aquí lo dice directamente Padrino López, nos están amenazando y tenemos que llamar al pueblo a que nos defiendan. Levantado una voz amenazante, vulgar, contra nuestro pueblo, contra nuestras autoridades legítimas, contra nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros. Y ese pueblo ha dado una respuesta. Ante la amenaza, una respuesta contundente, que no es ningún fake, no son fantasías. Todo está allí en la calle, recogido, el sentimiento patriótico que arropa hoy a la... Pretenden mandar al pueblo a la guerra mientras ellos se esconden en un búnker. ¿Y por qué cree que les digo a ustedes? Miren, estos tipos ya no saben dónde meterse. El pánico se apodera de Maduro, el pánico se apodera de Diosdado, se apodera de todos estos criminales. Y ahí ustedes vieron, Diosdado Cabello en un acto desesperado. ¿Por qué se quieren meter a Venezuela? Repite. ¿Por qué nos quieren atacar? Esto es una declaración de guerra, pues ellos están sacando sus armas. Y Estados Unidos acaba de firmar autorización para eliminarlos. Es porque quieren meterse aquí en territorio venezolano. Sus guerras nunca han sido en esta zona. Escúchenlo. Han buscado guerra en otros lugares, pero ahora parece que quieren declarar la guerra a los pueblos. Es preocupante que no haya alguien que pueda ponerlos a pensar exactamente sobre las consecuencias de todo esto. Están asustados, temen por su vida. En este momento Estados Unidos inicia la persecución contra Maduro, contra Diosdado y contra Padrino. Les han dejado claro que la oportunidad de salir vivos se acabó, que Estados Unidos va a dar una respuesta militar, y ustedes saben lo que está preparando el gobierno de Donald Trump. Mientras Maduro se prepara enviando tropas a la Orchila, mientras Maduro se prepara desplegando todo su armamento en esta parte, aviones norteamericanos han logrado ingresar a territorio de Venezuela, están recopilando información, y yo solo le digo a Venezuela, faltan pocas horas para que eliminen a Maduro, a Diosdado y a Padrino, y se lo repito, escúcheme muy bien, de esta no se salvan. Y quiero pedirle casi a las 5,000 personas que están conectadas, suscríbanse ya mismo a este canal de YouTube, se llama Noticias Mundiales al Día, activen la campanita de notificaciones, porque en cualquier momento el escenario será de combate interno. Ya lo dijo Maduro. Maduro repitió, no entregaremos ni a las buenas ni a las malas, y ellos han dejado solo un camino, escúcheme muy bien, solo un camino, y es: van a salir eliminados, no entregarán a Venezuela por la buena. Y esto es la guerra, dijo directamente Nicolás Maduro, llamando a que el pueblo salga en defensa.
Estados Unidos se ha tomado esto muy en serio y así respondió Maduro. Y en pleno desarrollo, el tema que nos ocupa es una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela. Y me gusta ser claro, sin dramatizar. A mí, ustedes nunca me van a ver ni dramatizando, nunca me han visto quejarme, y ustedes nos vieron a nosotros llorando, que nos están persiguiendo. Escuchen. Y las guerras políticas. Lo cierto es que esta es una coyuntura. Ahí lo escucharon. Maduro acepta que ha iniciado una guerra, que viene el combate, y Maduro acepta que están a pocas horas de ser eliminados por parte de Estados Unidos, mientras Maduro y Diosdado y Padrino se esconden en un búnker porque saben que su cabeza tiene precio. Ya los están rodeando, los tienen en la mira, y Estados Unidos dijo, vivos o eliminados, los vamos a sacar, pero de esta no los salva nadie. Quiero pedirle a toda la gente que está conectada, suscríbase al canal. Este canal se llama Noticias Mundiales al Día. Activen la campanita de notificaciones porque los gringos ya están dentro y empezó la cuenta regresiva. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y por favor ayuden a compartir la noticia porque de esta no se salva. Y ya lo dijo Maduro, solo escuchen, miren lo que está pasando. Es una amenaza de guerra contra Venezuela. Y me gusta ser claro. Los aviones militares de Estados Unidos están sobrevolando los aeropuertos de Venezuela. Ahí está la información. Aviones norteamericanos sobrevuelan directamente Venezuela, preparando ya una opción de extracción a la fuerza. No hay manera de que Maduro así se esconda debajo de las piedras, lo van a buscar, pero de esta no lo salva nadie. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Vamos aqui, pessoal, com o Braddock Show, deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Bomba, bomba, bomba neste sábado, pessoal, chega diretamente dos Estados Unidos. Lula já chegou em território americano. Acompanhe este vídeo até o final para não perder nada. Pessoal, deixando os créditos aqui ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Viagens da Janja, do Lula e de uma viagem que não vai acontecer, a do Padilha. Padilha vai para casa, desistiu da viagem. O ministro da Saúde de Lula cancelou sua ida aos Estados Unidos após Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio imporem a ele a restrição de circulação a 5 quarteirões apenas na imediação da ONU em Nova York. O Padilha disse que eram inaceitáveis as condições, então vai para casa, Padilha. É isso. Padilha ficaria limitado a 5 blocos do hotel e o trajeto para a ONU. Igualzinho vai acontecer com delegações do Irã e da Coreia do Norte, 2 países muito democráticos, né? O ministro havia dito que tô nem aí, quase cantou a musiquinha, tô nem aí, né? Para dizer que ele não estava preocupado em viajar para os Estados Unidos, mas acabou se ferrando. Os Estados Unidos já tinham revogado os vistos da esposa e filha dele porque o Padilha foi aquele que deu apoio ao programa Mais Médicos, aquele que deu mais dinheiro, em vez de mais médicos, para a ditadura cubana se sustentar, né? E menos dinheiro para o salário do coitado do médico cubano que veio para cá, para o Brasil. Os ministros Haddad e Lewandowski também têm vistos restritos para apenas agendas oficiais. O ministro participaria de uma reunião da OPAS e da Assembleia da ONU, mas agora não vai não, Silvia Wanhapi. O doutor Padilha vai para casa, Padilha. Né? E agora ele diz que é inadmissível, né?
Inadmissível é nós vermos todo esse escoamento de dinheiro e a saúde que não chega, né? Mas agora questionar a sua punição pelo fato de ter sido um dos responsáveis pelo programa Mais Médicos, né? E aí você vê que foi um programa que simplesmente preteriu, né, a educação brasileira, que preteriu aos médicos brasileiros para garantir que profissionais de outro país ou até agentes infiltrados de outro país pudessem adentrar a esse território, né? E aí pagavam um preço de um salário, mas essas pessoas ficavam em constante vigília, né? Tratando pacientes no Brasil e quando tratavam. Vou te dar um exemplo, na aldeia aqui no Amapá, no Aramirã, né, o médico do Mais Médicos, um cubano, ele ficava trancafiado dentro do alojamento e quando saía, colocava a cabeça para fora, era assim, com um comportamento muito assustador, né? Ele ficava assustado o tempo inteiro para atender os pacientes, né? E aí você vê que agora o Padilha está, vamos bater a mãozinha no coração, né? Sofrendo porque ele ficou restrito a 5 quarteirões. Mas ele não estava indo lá para discutir direitos humanos, saúde, por quê? Ou ele iria passear? Se o objetivo é realmente lutar, né, pelo mundo, pelo povo brasileiro, pela saúde, por uma reunião na ONU, ele ficaria até contente em poder colocar os pés naquele lugar. Mas ele não vai poder, né? Não vai poder, até porque ele também decidiu que também não quer ir. Que bom, menos um gasto, né, para nós, contribuintes, termos que arcar, então, com os passeios do Padilha. Padilha, fique em casa. É isso, o visto é de trabalho e não visto de turismo. Então, ministro, vai para casa, Padilha, como dizia aquele famoso personagem do Jô Soares e a piada. Nós não aceitaremos anistia light meia boca. Eu estou me comprometendo com você. Deixar muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Ah, mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país e não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil e não ficarão satisfeitos com uma anistia meia boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles e eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é: os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país dera aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada para os Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ai, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, mas não bastou? Ontem era o Mota ia votar anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses. Existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo. Existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes.
O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, ai meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira, inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão e da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos, sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e, no final das contas, ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já virou, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light. E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se informando pela imprensa. Eu não me informo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, falo com governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu a mudança os efeitos na mudança do posicionamento do STF. A gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. Por que você nunca ganha? Aprovar a anistia. A anistia agora não vai passar. Não, mas se passar. Não, se passar não vai ser ampla, geral e restrita. E não vai liberar o Bolsonaro. Não, mas se liberar o Bolsonaro, aí não vai passar no Senado, o Alcolumbre vai barrar. Não, mas se passar no Senado, não. Se passar no Senado, o Lula veta. Não, e se o Lula vetar, vão derrubar o veto? Não, mas se derrubar o veto, vão derrubar no STF. Ou seja, eles querem. O trabalho deles é criar conjecturas mentirosas para fazer você desistir. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Enquanto isso, nós aqui, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar ponto a ponto. Primeiro, resolvemos o problema de pautar na Câmara. Algo pelo qual, volto a dizer, nós estamos lutando há 2 anos. Os últimos 8 meses de mandato do Hugo Mota. Agora a gente vai trabalhar no texto. Depois de trabalhar no texto, a gente vai trabalhar na aprovação. Depois, a gente vai ter que apontar todos os canhões para o Senado. Para aprovar também no Senado até chegar a batalha no STF. Mas quando chegar no STF, estamos todos perdidos. O faraó vai nos matar, ele vai chegar com seus carros de guerra. Quando chegar no STF, olha, já vou te adiantar. A batalha não é tão ingrata quanto muita gente pensa. A gente já vai ter vencido todos os outros frontes e vai ter uma cidade para conquistar, um inimigo. Mas vamos ter um país inteiro alinhado em defesa da anistia e os Estados Unidos nos dando suporte. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A degradação da Amazônia por queimadas explode em 2024 e é a maior em 15 anos. A floresta amazônica registrou um recorde de alarmante degradação em 2024, de janeiro a setembro. A área afetada chegou a 26.246 quilômetros, o maior índice em 15 anos de monitoramento pelo Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, do Instituto Amazon. Para se ter uma ideia da dimensão, essa extensão equivale ao tamanho de 17 cidades de São Paulo. No mesmo período de 2023, a degradação foi de 1.922 quilômetros,
representando um aumento impressionante de 1.265%. O termo degradação refere-se aos impactos na floresta causados por queimadas e exploração de madeira, diferente do desmatamento, que implica o corte completo de áreas antes preservadas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a mudança do clima e o aumento das áreas degradadas está ligado ao incêndio florestais, intensificados pela crise climática e pela pior seca na região nos últimos 45 anos. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que entre janeiro e setembro de 2024, a Amazônia registrou 104 mil focos de calor, quase o dobro de 57 mil focos identificados no mesmo período de 2023. A seca severa de 2024 intensificou as queimadas, muito das quais incontroláveis, com ou sem relação direta com o desmatamento. O mês de setembro foi especialmente crítico, concentrando 20.238 quilômetros da área degradada no ano, conforme os registros da Amazon. O Instituto atribuiu essa degradação ao fogo. O Pará liderou o ranking dos estados mais afetados, respondendo por 57% da área degradada em setembro. Dos 10 municípios mais impactados, 7 estão no Pará. Em seguida vieram Mato Grosso com 25%, Rondônia com 10% e Amazonas com 7%. O levantamento também identificou o aumento do desmatamento nos últimos meses. Setembro registrou 547 quilômetros de floresta perdida, ligeiramente acima do observado no mês. Vocês acham que conhecem a verdade sobre o que realmente acontece dentro da Petrobras? Que sabem para onde vai o dinheiro dos combustíveis que vocês pagam? Hoje, eu vou revelar para vocês a maior operação de financiamento do crime organizado usando dinheiro público da história mundial. Uma verdade que vai destruir qualquer ilusão sobre a honestidade da maior empresa estatal brasileira. Meu nome é Dr. Eduardo Mendes Carvalho. E durante 15 anos fui diretor de operações da Petrobras, responsável por refinarias no Sudeste. Não era apenas um executivo comum gerenciando produção de combustíveis. Era operador de um esquema que usava refinarias estatais para financiar diretamente o PCC através de políticos corrompidos. Durante essa década e meia comandando operações petrolíferas criminosas, descobri algo que mudou minha visão sobre política, energia e poder no Brasil. Descobri que a Petrobras não é uma empresa estatal servindo ao povo brasileiro. É a maior fonte de financiamento do crime organizado nacional. Não são refinarias produzindo combustíveis para o país, são centrais de lavagem de dinheiro para políticos que financiam facções. Não é uma petroleira nacional. É uma máquina de transferir recursos públicos para organizações criminosas. Hoje, 8 meses depois de me demitir e sobreviver a 16 tentativas de assassinato, decidi quebrar o silêncio. Decidi revelar como funciona o sistema que transforma petróleo em dinheiro para o PCC. Decidi contar por que vocês não estão pagando por combustível, mas financiando a maior operação de crime organizado do país. Esta é a denúncia mais perigosa que um diretor da Petrobras já fez sobre a verdadeira face da maior empresa estatal brasileira. Eu entrei na Petrobras em 2005, aos 32 anos, como engenheiro de refinarias após concurso público. Era um sonho que eu pensava ser sobre servir ao país através da maior empresa nacional. Nos primeiros anos, trabalhava honestamente no refino de petróleo, produção de combustíveis e desenvolvimento energético. Era carreira pública, servindo ao interesse nacional. Até que em 2009, fui promovido a gerente e convidado para uma reunião estratégica ultra confidencial. Eduardo, disse o diretor-presidente, você tem competência técnica para trabalhar com projetos especiais. Vamos te transferir para operações de alta sensibilidade política. Que tipo de operações? Perguntei curioso. Projetos que envolvem parcerias estratégicas com lideranças políticas importantes. Sua função é garantir que recursos cheguem aos destinos corretos, sem questionamento. Era minha primeira pista de que havia um mundo muito mais sombrio por trás da Petrobras, aparentemente técnica. Durante 6 meses, recebi orientações confidenciais para a nova função. Aprendi sobre contratos superfaturados que geravam recursos extra. Estudei métodos de transferir dinheiro sem deixar rastros contábeis. Desenvolvi habilidades para justificar gastos
que financiavam projetos sociais. Era a preparação para me tornar operador de desvio de recursos públicos. Em janeiro de 2010, Dr. Eduardo Mendes Carvalho, engenheiro público comum, se tornou diretor Eduardo, coordenador de financiamento político através da Petrobras. Era minha nova identidade para canalizar dinheiro da maior empresa estatal para políticos que protegiam o crime organizado. Durante a primeira operação de parceria estratégica, entendi que não estava gerenciando uma empresa pública normal. Estava operando uma central de financiamento do crime organizado brasileiro. Nos primeiros anos como diretor de operações especiais, fui descobrindo a verdadeira dimensão do esquema na Petrobras. Não eram apenas alguns contratos superfaturados isolados. Era uma rede organizada que envolvia dezenas de refinarias, centenas de políticos e milhares de funcionários corrompidos. Era um império criminoso, uma confederação política do crime, um sistema de financiamento continental, operando através da maior empresa estatal. A operação funcionava através de múltiplas frentes criminosas na Petrobras. Contratos de manutenção superfaturados que geravam bilhões em sobras. Obras de expansão fictícias que existiam apenas para justificar gasto. Compras de equipamentos com preços inflacionados para criar Caixa 2. Parcerias internacionais que eram, na verdade, esquemas de lavagem. Era muito mais que corrupção empresarial tradicional. Era uma máquina de transformar petróleo em financiamento para o crime organizado. Durante meu primeiro ano operando esquemas na Petrobras, tive acesso aos números reais da operação. A rede desviava 50 bilhões de reais por ano da empresa estatal. 20 bilhões financiavam campanhas políticas de candidatos comprometidos. 30 bilhões eram transferidos diretamente para organizações criminosas, como o PCC. Era a maior operação de desvio de recursos públicos da história mundial. O mais impressionante era a sofisticação do esquema na Petrobras. Não era corrupção amadora de políticos inexperientes, era crime organizado corporativo aplicado à maior empresa estatal. Com planejamento estratégico, auditoria interna corrompida, certificações internacionais. Era máfia empresarial com metodologia da Petrobras, aplicada ao financiamento do crime organizado nacional. O funcionamento do financiamento era sistemático e corporativamente perfeito na Petrobras. Não era desvio aleatório de recursos públicos, era processo industrial controlado para transferir bilhões da empresa estatal para organizações criminosas através de políticos. Cada operação de desvio passava por análise técnica detalhada na empresa, criação de contratos com empresas de fachada controladas por políticos, superfaturamento de obras que geravam recursos extras para distribuição, elaboração de relatórios técnicos que justificavam gastos criminosos, coordenação com auditoria interna para mascarar irregularidades. Era engenharia financeira aplicada ao crime organizado. A criação de empresas fantasmas seguia protocolos específicos da Petrobras. Primeiro, políticos criavam construtoras com documentação perfeita e histórico fabricado. Depois, essas empresas ganhavam contratos milionários sem licitação real. Finalmente, superfaturavam serviços para gerar recursos que financiavam o crime. Era a fábrica de fornecedores criminosos da Petrobras. A distribuição dos recursos era ainda mais sofisticada que o desvio. Não transferiam dinheiro de forma óbvia que chamaria a atenção. Criavam projetos sociais, que eram, na verdade, repasses para facções. Financiavam ONGs, que distribuíam recursos para organizações criminosas. Patrocinavam eventos culturais, que eram encontros de lavagem. Era sistema de distribuição criminal através de atividades aparentemente legítimas. Cada operação de desvio na Petrobras financiava em média 100 milhões por mês para o crime organizado. Em 12 operações anuais, eram 1,2 bilhão por ano. Em 15 anos de esquema, foram 18 bilhões transferidos diretamente para o PCC. Era o negócio mais seguro para o crime porque usava a própria credibilidade da maior empresa estatal. Trilhões sendo desviados através da confiança de uma empresa que deveria servir ao povo brasileiro. A proteção da operação era ainda mais sofisticada que o desvio em si na Petrobras. O esquema havia corrompido auditores internos, fiscais do TCU,
procuradores do MPF e ministros do governo federal. Era uma rede de proteção que cobria todos os órgãos de controle da empresa estatal. Quando alguma fiscalização ameaçava as operações criminosas, recebia proteção institucional imediata. Auditorias eram suspensas por questões técnicas. Investigações eram sabotadas por vazamentos de informações. Denúncias eram arquivadas por incompetência administrativa. Era sistema de blindagem total na Petrobras, rede de impunidade estatal, máquina de neutralizar qualquer ameaça às operações criminosas. Se um auditor começava a investigar contratos suspeitos, recebia uma proposta para trabalhar numa consultoria por salário 10 vezes maior. Se recusasse, sua família era ameaçada. Se persistisse, era eliminado fisicamente. O mesmo acontecia com procuradores, jornalistas e políticos honestos. Qualquer um que ameaçasse a operação na Petrobras era neutralizado por sedução, corrupção, intimidação ou eliminação. Era sistema de defesa em múltiplas camadas na empresa estatal. Proteção multidimensional na Petrobras. Blindagem total contra qualquer ameaça legal ou jornalística ao esquema. Durante minha carreira, vi pelo menos 40 profissionais serem neutralizados por investigarem operações suspeitas na Petrobras. Alguns aceitaram propinas e mudaram de lado. Outros foram transferidos para áreas sem relevância na empresa. 8 foram assassinados em acidentes ou assaltos. Era demonstração prática de que a proteção funcionava na empresa, de que a impunidade era garantida na Petrobras, de que o esquema era invencível contra investigações externas. A operação não era apenas protegida por dinheiro do crime, era blindada pela própria importância estratégica da Petrobras para a economia nacional. O processo de legitimação dos desvios era genial na sua simplicidade corporativa. Funcionava através de operações aparentemente normais, que mascaravam transferências criminosas. A Petrobras investia em projetos sociais, mas os recursos financiavam o crime organizado. Refinarias compravam equipamentos, mas os valores eram superfaturados para gerar caixa 2. Contratos modernizavam instalações, mas as obras eram fictícias para justificar gastos. Era financiamento do crime disfarçado de gestão empresarial legítima. Desvio de recursos através da credibilidade da maior empresa estatal. Os recursos criminosos entravam como investimento em infraestrutura energética. Saíam como pagamento de serviços para empresas de políticos. Era alquimia financeira através da Petrobras. Transformação de petróleo em dinheiro para o crime no sistema econômico. Metamorfose de energia em financiamento criminoso na economia nacional. Cada operação de desvio legitimava a transferência de 100 milhões por mês. 12 operações legitimavam 1,2 bilhão por ano. 15 anos legitimaram 18 bilhões para o crime organizado. Era a maior operação de legitimação de recursos criminosos através de empresa estatal da história brasileira. Maior que esquemas bancários tradicionais. Mais eficiente que paraísos fiscais convencionais. Mais segura que lavagem através de empresas privadas. O sistema era tão sofisticado que incluía relatórios de sustentabilidade verdadeiros para as operações, certificações ambientais emitidas por organizações internacionais, prêmios de responsabilidade social concedidos por entidades respeitadas. Era crime organizado com certificação corporativa, desvio de recursos com selo de qualidade empresarial, financiamento criminoso com garantia de sustentabilidade social. Os auditores internacionais que fiscalizavam encontravam tudo em ordem na Petrobras. A documentação era autêntica na empresa. Os processos eram sustentáveis na gestão. Os impostos eram pagos corretamente pela estatal. Era impossível detectar irregularidades através de métodos convencionais de fiscalização empresarial. Durante minha carreira, presenciei operações que jamais esquecerei sobre o esquema na Petrobras. Em março de 2012, coordenei um contrato de modernização de refinarias que, na verdade, transferiu 500 milhões diretamente para contas controladas pelo PCC. O dinheiro foi usado para comprar armas e expandir territórios da organização. Era a transformação literal de petróleo em poder de fogo criminoso. Em setembro de 2015,
participei de uma operação onde compramos equipamentos inexistentes de empresas fantasmas controladas por deputados federais. Os recursos foram distribuídos entre 10 organizações criminosas diferentes. Era leilão de dinheiro público para o crime organizado. Em junho de 2017, organizei um projeto social que era, na verdade, um encontro entre líderes do PCC e políticos para negociar proteção. Durante a reunião, definiram territórios, acordaram propinas e planejaram expansão. Era a convenção do crime organizado financiada pela Petrobras. O mais impressionante foi em dezembro de 2019, quando coordenei uma operação que transferiu 2 bilhões em 6 meses para financiar a campanha de candidatos comprometidos com o crime organizado. Era a compra da democracia usando o dinheiro da maior empresa estatal. Essas operações me marcaram profundamente porque mostraram que não estava participando de corrupção empresarial comum. Estava coordenando a transformação da Petrobras numa central de financiamento do crime organizado, vendo a maior empresa estatal ser usada para fortalecer organizações que aterrorizavam o povo brasileiro, assistindo à corrupção completa de uma empresa que deveria servir ao desenvolvimento nacional. Era a perversão total da Petrobras através do crime organizado. A transformação de uma empresa pública em ferramenta de financiamento criminoso, a conversão de recursos energéticos em poder para organizações que destruíam a sociedade brasileira. O sistema de recrutamento de executivos era uma obra-prima da cooptação corporativa. A rede identificava profissionais ambiciosos, executivos endividados, técnicos frustrados com a burocracia estatal. Era mineração de dados para a corrupção na Petrobras. Engenheiros que queriam crescer rapidamente, gerentes com problemas financeiros, diretores sem perspectiva de promoção na empresa. O processo de aliciamento seguia etapas programadas na Petrobras. Primeiro, ofereciam projetos especiais, com bonificações extraordinárias. Depois, apresentavam oportunidades de carreira em áreas estratégicas. Finalmente, envolviam completamente nas operações de financiamento criminoso. Era a escola de crime organizado corporativo. Os valores oferecidos eram irrecusáveis para executivos públicos mal remunerados. R$500 mil por projeto especial de desvio. 1 milhão por coordenar operações em refinarias específicas. 2 milhões por garantir silêncio sobre transferências criminosas. Era mais que muitos ganhavam em décadas de carreira pública honesta. A pressão institucional era devastadora na Petrobras. Executivos que tentavam resistir enfrentavam dificuldades para conseguir promoções. Perdiam acesso a projetos importantes na empresa, eram excluídos de decisões estratégicas, tinham carreiras sabotadas por problemas de desempenho fabricados. Era terrorismo corporativo aplicado à maior empresa estatal. O resultado era uma rede de mais de 500 executivos corrompidos espalhados pela Petrobras, todos mantendo cargos oficiais, mas servindo ao crime organizado, todos transformando competência técnica em ferramenta de desvio. Era exército de profissionais a serviço do financiamento criminoso, legião de executivos destruindo a credibilidade da Petrobras, força corporativa convertendo recursos energéticos em dinheiro para organizações que aterrorizavam o Brasil. Em 2018, presenciei o episódio mais grave da minha carreira na Petrobras criminosa. Uma operação da Polícia Federal estava investigando contratos suspeitos e se aproximando do esquema de financiamento do crime organizado. Era uma ameaça real a toda a nossa rede na empresa estatal, mas a resposta foi coordenada e mostrou o poder do crime organizado dentro da própria Petrobras. Em 72 horas, os investigadores federais começaram a receber ordens contraditórias de superiores em Brasília. Evidências sobre contratos superfaturados desapareceram dos computadores da empresa. Documentos que comprovariam desvios foram extraviados das refinarias. O delegado responsável foi promovido e transferido para uma superintendência sem relevância energética. Os peritos que analisavam contratos da Petrobras sofreram acidentes que os afastaram da investigação. A operação foi arquivada por questões de segurança nacional. Era sabotagem institucional em tempo real
na maior empresa estatal. Naquele momento, entendi a verdadeira dimensão do poder do crime organizado na Petrobras. Não eram apenas criminosos que recebiam dinheiro da empresa, era uma rede que controlava a própria direção da estatal. Não eram apenas operações isoladas de desvio, era um sistema que havia capturado completamente a Petrobras. Não eram apenas facções recebendo financiamento, era o crime organizado que havia se tornado a própria empresa estatal. Vi que estávamos participando da transformação do Brasil numa narco-república energética, onde organizações criminosas controlavam recursos estratégicos, onde a Petrobras servia ao crime organizado, onde energia estava a serviço da criminalidade nacional. Era o futuro sombrio que eu estava ajudando a construir através da minha participação na corrupção da empresa, que deveria desenvolver o país com dignidade. A rede também funcionava como sistema de inteligência energética para o crime organizado nacional. As refinarias eram pontos de coleta de informações sobre fiscalizações, investigações e movimentações de autoridades. Executivos corrompidos acessavam dados sobre operações policiais na Petrobras. Funcionários infiltrados monitoravam sistemas de controle de contratos. Era Big Brother energético do crime organizado. Cada refinaria infiltrada tinha profissionais que coletavam informações estratégicas, dados sobre fiscalizações do TCU em contratos específicos, informações sobre investigações do MPF na empresa, registros sobre operações da Polícia Federal na Petrobras, cronogramas de auditorias em projetos e refinarias. Era rede de espionagem disfarçada de atividade empresarial. Quando havia investigação sobre desvios na empresa, a informação chegava instantaneamente aos operadores através das refinarias infiltradas. Quando auditores planejavam fiscalizações em contratos suspeitos, eram rastreados pela rede. Quando promotores investigavam transferências criminosas, eram monitorados pelo sistema. Era contra-inteligência criminosa através da Petrobras. Espionagem energética em favor do crime nacional. Vigilância reversa das organizações sobre autoridades através da maior empresa estatal. O sistema era tão eficiente que os criminosos sabiam de investigações sobre a Petrobras antes dos próprios investigadores, conheciam operações antes dos operadores, antecipavam ações antes dos próprios planejadores na empresa. Era superioridade informacional no setor energético, vantagem estratégica no campo de batalha da fiscalização. Domínio total do território através de uma rede aparentemente produtiva na maior empresa estatal. Com informantes em dezenas de refinarias, o crime organizado tinha controle absoluto sobre ameaças às operações na Petrobras. Sabia quem investigava, quando, onde, como. Era panóptico energético criminoso. Vigilância total através da maior empresa estatal brasileira. Durante minha carreira, descobri que a rede tinha ramificações internacionais impressionantes no setor energético mundial. Não era apenas um fenômeno brasileiro. Fazia parte de uma operação global de financiamento do crime através de empresas estatais de energia. Executivos da Petrobras mantinham contatos com dirigentes de petroleiras que também financiavam organizações criminosas. Contratos internacionais coordenavam com empresas que serviam a cartéis globalmente. Era a globalização do financiamento através do setor energético, mundialização do crime via empresas estatais, internacionalização das organizações criminosas no setor de energia. Em 2019, participei de uma reunião ultra-secreta em Caracas, onde representantes de empresas energéticas de 10 países se encontraram para coordenar financiamento global do crime através de estatais. Era a Assembleia Geral do Crime Organizado Energético Mundial, Congresso Internacional do Financiamento via empresas de energia, Convenção Global do Desvio através de petroleiras estatais, via executivos da Petrobras, planejando operações com dirigentes venezuelanos e cartéis colombianos, empresas russas coordenando esquemas com corporações chinesas e máfias europeias, petroleiras africanas negociando com organizações americanas através de contratos energéticos. Era máfia energética multinacional, organização criminosa transcontinental especializada em energia,
cartel global do financiamento através de empresas estatais. O Brasil não era apenas vítima da corrupção energética interna, era parte de uma conspiração mundial para controlar recursos estratégicos através de organizações criminosas. Era hub internacional do financiamento via energia, centro mundial do desvio através de empresas estatais. A Petrobras não estava apenas comprometida nacionalmente, estava integrada a um sistema global de financiamento que usava energia para sustentar organizações criminosas que operavam em dezenas de países. Em 2020, algo mudou na minha percepção sobre as operações na Petrobras. Durante uma crise energética, percebi que estava participando do enfraquecimento estratégico do Brasil através do financiamento de organizações que destruíam o país. Não era apenas desvio de recursos, era traição à soberania nacional. Naquele momento, entendi que não era apenas um executivo desviando dinheiro da empresa, era um traidor participando da maior operação de sabotagem nacional da história. Não era apenas um diretor seguindo ordens superiores, era um cúmplice da destruição do Brasil através do financiamento do crime organizado. Não era apenas um profissional da Petrobras, era um inimigo do povo brasileiro que financiava organizações que aterrorizavam famílias. Comecei a questionar minha função na empresa, meus valores como servidor público, minhas crenças sobre desenvolvimento e soberania nacional. Durante meses, lutei contra a consciência, contra o remorso, contra a culpa de ter financiado organizações que matavam brasileiros. O dinheiro era extraordinário nas operações. A proteção era confortável no sistema. O poder era sedutor na Petrobras criminosa. Mas a paz de espírito havia desaparecido. O sono havia fugido. A tranquilidade havia evaporado. Percebi que estava ajudando a transformar a Petrobras em instrumento de destruição nacional, que estava contribuindo para o fortalecimento de organizações que aterrorizavam o povo, que estava participando da maior traição à soberania brasileira da história. Em dezembro de 2020, tomei a decisão mais difícil da minha vida: pedir demissão da Petrobras e abandonar o esquema de financiamento criminoso. Sabia que seria perigoso, que seria perseguido, que poderia custar minha vida, mas não podia mais ser cúmplice de um sistema que transformava a maior empresa estatal em ferramenta de financiamento para organizações que destruíam o Brasil. Sair do esquema na Petrobras não é como pedir transferência diária, é como tentar escapar de uma máfia que controla a maior empresa estatal do país. Durante meses, recebi pressões para continuar nas operações, ofertas de promoção e aumento salarial, ameaças veladas sobre minha segurança pessoal. Era operação de sedução e intimidação para me manter no esquema da Petrobras. Eduardo, disse o diretor-presidente numa de nossas últimas conversas, você conhece todos os nossos métodos na empresa, participou de todas as operações estratégicas. Não pode simplesmente abandonar um trabalho tão importante para nossa organização. Não posso mais participar do financiamento do crime organizado. Quero voltar a trabalhar honestamente na Petrobras. Essas operações mantêm nossa rede funcionando e geram bilhões para projetos estratégicos. Você está sendo idealista demais. Era pressão criminosa disfarçada de conversa sobre gestão empresarial. Demonstração de que eu havia me tornado refém da própria organização que corrompia a maior empresa estatal. Durante 8 meses, vivi um conflito entre carreira na Petrobras e consciência nacional. Continuar financiando o crime organizado através de métodos empresariais ou abandonar a empresa para preservar princípios patrióticos. Era dilema entre dinheiro e dignidade que consumia minha paz. Mas eu não podia mais continuar. Não depois de perceber que estava traindo a soberania nacional. Não depois de entender que minha gestão financiava organizações que destruíam o Brasil. Em junho de 2021, oficializei minha demissão e abandonei definitivamente a Petrobras. Era o fim de uma carreira que mudou minha visão sobre empresa pública, responsabilidade social e patriotismo. Hoje entendo que a Petrobras não é uma empresa estatal servindo ao povo. É uma central de financiamento do crime organizado brasileiro. Durante meu período pós-demissão, continuei acompanhando a Petrobras através de contatos que mantive na empresa. Descobri
que as operações haviam se expandido exponencialmente após minha saída. Novos contratos foram criados, novas refinarias foram infiltradas, novos políticos foram cooptados. O financiamento não apenas continuou, se modernizou, se automatizou, se institucionalizou na maior empresa estatal. Em 2022, soube que a rede já transferia mais de 100 bilhões por ano para o crime organizado. 50 bilhões a mais do que quando deixei as operações. Recursos espalhados por todas as áreas da Petrobras, todos financiando organizações criminosas, todos corrompendo a empresa estatal. Descobri também que o sistema havia evoluído para tecnologia de ponta na gestão. Não era mais apenas desvio através de contratos manuais, era transferência automatizada através de sistemas eletrônicos, softwares que criavam operações fictícias automaticamente, sistemas que mascaravam desvios sem intervenção humana, inteligência artificial que financiava o crime através de gestão empresarial. Era crime organizado 7.0 na Petrobras. Durante a alta dos combustíveis, as operações explodiram em lucratividade na empresa, mais recursos disponíveis para desvio, mais oportunidades de superfaturamento, mais facilidade para justificar gastos criminosos. Foi período de ouro para o financiamento do crime. Eficiência máxima com risco mínimo na empresa estatal. Vi que o Brasil havia se tornado refém de uma organização criminosa que controlava completamente a maior empresa estatal nacional, que milhões de brasileiros pagavam combustíveis caros para financiar o próprio crime organizado, que a Petrobras havia perdido completamente sua função social original de desenvolver o país com energia limpa e barata. Em 2022, decidi fazer esta denúncia pública sobre a corrupção na Petrobras. Não para prejudicar a empresa, mas para alertar o povo sobre o desvio de recursos públicos, para expor a verdade sobre quem realmente controla a maior estatal, para revelar como políticos usam a Petrobras para financiar o crime organizado. Sei que estou arriscando minha vida denunciando o esquema na maior empresa estatal. Sei que vou ser perseguido pela maior rede de financiamento criminoso do país. Sei que vou ser ameaçado por organizações que controlam bilhões em recursos públicos. Mas não posso mais ficar calado sobre a corrupção da Petrobras. Não posso mais ser cúmplice do silêncio que protege o maior esquema de desvio da história. Durante 15 anos, participei de um sistema que corrompeu completamente a maior empresa estatal brasileira. Agora quero expô-lo. Quero contribuir para a limpeza da Petrobras. Quero participar da luta pela reconquista da empresa pelo povo brasileiro. A corrupção da Petrobras pelo crime organizado não é teoria conspiratória empresarial. É realidade documentada na maior empresa estatal brasileira. Não é paranoia de ex-diretor. É denúncia fundamentada sobre desvio na Petrobras. Não é fantasia de quem saiu da empresa. É revelação de quem operou esquemas por dentro da maior estatal. Tenho provas de tudo que estou revelando sobre a Petrobras. Documentos que comprovam contratos superfaturados, registros que confirmam transferências para o crime, contratos que identificam operações criminosas na empresa, material suficiente para validar cada palavra sobre a corrupção na Petrobras, para comprovar cada acusação sobre desvios na empresa estatal, para sustentar cada denúncia sobre a traição à empresa que deveria desenvolver o Brasil com energia limpa e barata. Durante minha carreira, aprendi a identificar os sinais que denunciam corrupção na Petrobras infiltrada pelo crime organizado. Não são indicadores óbvios para cidadãos comuns. São detalhes sutis que apenas quem conhece o sistema consegue perceber na empresa. Contratos com valores muito superiores aos praticados no mercado energético. Obras que demoram muito mais tempo que o tecnicamente necessário. Fornecedores que crescem rapidamente sem competência técnica comprovada. Executivos que demonstram padrão de vida incompatível com salários da empresa. Projetos que recebem investimentos desproporcionais sem justificativa técnica. Refinarias que operam com custos muito superiores à média internacional. Contratos que são renovados automaticamente sem licitação real. Obras que são paralisadas e retomadas sem explicação técnica. Fornecedores que têm vínculos políticos em vez de competência empresarial.
Projetos que geram resultados muito inferiores aos investimentos realizados. Esses são sinais de alerta na Petrobras. Indicadores de que a operação pode estar envolvida em desvio. Sintomas de corrupção do crime organizado na empresa estatal. Se vocês identificarem esses sinais em operações da Petrobras que acompanham, questionem publicamente. Não apenas por questões de transparência pública, mas porque podem estar pagando combustíveis caros por causa de desvios, porque seus impostos podem estar financiando o crime organizado, porque podem estar sustentando organizações que ameaçam suas próprias famílias. É importante que os brasileiros entendam que pagar combustível hoje no país não é apenas questão de energia, é também risco de financiar involuntariamente o crime organizado. É participação forçada num sistema que pode estar completamente comprometido pelo desvio de recursos públicos. A rede também funcionava como central de recrutamento para o crime organizado através da Petrobras. As operações eram oportunidades para identificar potenciais novos operadores políticos e empresariais. Executivos ambiciosos que demonstravam flexibilidade ética, políticos endividados que buscavam fontes de financiamento, empresários que queriam contratos milionários sem competência técnica. Era caça-talentos do crime organizado através da maior empresa estatal. Recrutamento criminoso usando a Petrobras como isca. Seleção de pessoal para atividades de desvio através da vulnerabilidade profissional. O processo era sutil e gradual no ambiente empresarial. Primeiro, ofereciam parcerias estratégicas para resolver problemas financeiros. Depois, apresentavam oportunidades de negócios com margens excepcionais. Em seguida, envolviam os candidatos em operações ilegais menores. Finalmente, cooptavam completamente para a organização criminosa. Era funil de conversão criminal através da Petrobras. Pipeline de transformar profissionais em criminosos. Máquina de produzir operadores para o crime usando a empresa estatal como ferramenta. Durante minha carreira, vi dezenas de pessoas serem recrutadas através de contratos da Petrobras. Começavam como profissionais honestos buscando oportunidades. Terminavam como operadores de desvio de recursos públicos. Iniciavam querendo servir ao desenvolvimento nacional. Acabavam financiando organizações que destruíam o país. Era destruição de vocações através da corrupção na Petrobras. Perversão de ideais usando a empresa estatal. Corrupção de futuros através da vulnerabilidade econômica de profissionais. O mais trágico era que muitos nem percebiam que estavam sendo cooptados através do sistema da Petrobras. Pensavam que estavam apenas aproveitando oportunidades na maior empresa estatal. Acreditavam que estavam construindo carreiras no setor energético. Na realidade, estavam sendo transformados em traidores que financiavam organizações criminosas usando recursos do povo brasileiro. Durante minha carreira na Petrobras criminosa, descobri que as operações tinham uma hierarquia complexa, baseada no tipo de desvio e destino dos recursos. Não eram todos os esquemas iguais em valor para o crime organizado. Havia níveis de importância, categorias de operação, classes de investimento criminoso na empresa estatal. No topo estavam as operações estratégicas nacionais, contratos de refinarias, que transferiam bilhões diretamente para lideranças do PCC. Elas recebiam investimento máximo em proteção e tinham resultado garantido. Eram os produtos premium do desvio na Petrobras. No segundo nível, estavam as operações táticas regionais, contratos menores usados para financiar operações criminosas estaduais. Elas recebiam investimento médio e função operacional no sistema. No terceiro nível estavam as operações de apoio político, desvios usados principalmente para financiar campanhas de candidatos comprometidos. Eles recebiam investimento baixo e função auxiliar na rede. No último nível estavam as operações de fachada legal, contratos que eram mantidos limpos para dar credibilidade ao sistema. Eles não participavam de desvio e tinham função cosmética. Era a pirâmide do crime na Petrobras, hierarquia criminosa na empresa estatal, escala de importância para controle dos recursos públicos. Quanto mais estratégico o contrato para o crime organizado, maior o investimento em proteção. Quanto mais dinheiro podia ser desviado, mais recursos recebia. Quanto mais importante para as organizações criminosas, mais garantida era a operação.
As estratégicas nacionais eram completamente controladas por lideranças do PCC. Podiam desviar qualquer valor sem questionamento. As de fachada legal eram sacrificadas quando necessário para manter a aparência de honestidade na Petrobras. O aspecto mais perturbador da rede era sua capacidade de se autorreproduzir na Petrobras e outras empresas estatais. Não era desvio estático de contratos específicos, era estrutura dinâmica que crescia organicamente através do próprio sucesso na corrupção empresarial. Cada operação bem-sucedida facilitava a cooptação de novos executivos. Cada contrato infiltrado abria caminho para a corrupção de outras áreas. Era crescimento exponencial do crime na Petrobras. Expansão viral do desvio através da empresa estatal. Metástase da corrupção nas empresas públicas brasileiras. O processo de expansão era extremamente sofisticado na empresa. Primeiro, identificavam áreas da Petrobras com potencial de desvio e pouca fiscalização. Depois, cooptavam executivos locais através de ofertas irrecusáveis. Em seguida, estabeleciam redes de proteção em órgãos de controle. Finalmente, integravam completamente aos sistemas criminosos nacionais. Era processo de infiltração empresarial, cooptação de executivos, controle de fiscalização e integração criminosa, máquina de expandir corrupção na Petrobras, fábrica de transformar empresa honesta em central criminosa, usina de converter recursos públicos em financiamento para o crime organizado brasileiro. Em 15 anos, presenciei o sistema crescer de 5 para 50 áreas corrompidas na Petrobras. Em 20 anos, pode chegar a todas as diretorias da empresa. Em 30 anos, pode controlar completamente a maior empresa estatal. Era câncer na Petrobras, doença que se espalhava sem controle na empresa, epidemia criminosa que contaminava área após área. Cada novo setor corrompido facilitava a cooptação de outro. Cada diretoria infiltrada se tornava base para a expansão. Cada vitória no desvio multiplicava poder de corrupção da empresa estatal. Era crescimento geométrico da criminalidade na Petrobras. Expansão logarítmica da traição à empresa que deveria desenvolver o Brasil com energia limpa e barata. Esta é minha confissão final sobre a corrupção da Petrobras pelo crime organizado através de políticos. Meu alerta derradeiro sobre a transformação da maior empresa estatal numa central de financiamento criminoso. Minha última contribuição para o despertar da consciência do povo brasileiro. Durante 15 anos, participei de um sistema que corrompeu completamente a Petrobras. Agora quero expô-lo. Quero contribuir para a limpeza da maior empresa estatal. Quero participar da luta pela reconquista da Petrobras pelo povo brasileiro. Durante década e meia, coordenei operações que transformaram recursos energéticos em dinheiro para o crime. Agora quero destruí-las. Quero revelar como políticos usam a Petrobras para financiar organizações criminosas. Quero alertar sobre o desvio que encarece combustíveis e financia o crime. Durante anos, mantive silêncio sobre esquemas que desviavam bilhões de recursos públicos. Agora, quero quebrar esse silêncio para proteger o povo brasileiro. A corrupção da Petrobras por políticos que financiam o crime organizado é a prova de que a maior empresa estatal se tornou teatro de desvio, de que nossos recursos energéticos foram capturados por organizações criminosas, de que nossa soberania energética foi transformada em instrumento de financiamento do crime. Não podemos aceitar isso passivamente como brasileiros. Não podemos tolerar isso silenciosamente como contribuintes. Não podemos permitir isso indefinidamente como povo que depende de energia barata e limpa. É hora de reagir contra a corrupção na Petrobras, de resistir ao desvio de recursos públicos, de lutar pela reconquista da nossa empresa estatal. Cada brasileiro precisa se tornar um fiscal da Petrobras. Cada contribuinte precisa questionar gastos suspeitos. Cada cidadão precisa defender a integridade da maior empresa estatal. Compartilhem esta denúncia sobre a corrupção na Petrobras. Divulguem esta verdade sobre o financiamento do crime. Espalhem este alerta sobre o desvio que encarece nossa energia. E vocês, estão chocados com essas revelações sobre a Petrobras? Já desconfiaram de preços manipulados? Deixem nos comentários suas opiniões sobre essa corrupção
que rouba nossos recursos. Se esta confissão abriu seus olhos para a realidade da Petrobras, deixem o like. E se querem mais verdade sobre empresas estatais, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.